Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Comunicação Empresarial. Na aula de hoje veremos um pouco sobre gêneros textuais. Os textos e a leitura fazem parte da nossa vida. Estamos acostumados a lidar com diferentes gêneros textuais, mesmo sem saber defini-los. Entretanto, é importante refletir e conhecermos um pouco sobre os diferentes gêneros, a fim de facilitar o processo de interpretação daquilo que lemos. Eu sou o professor Rodrigo Moreira e vou acompanhar vocês nessa aula sobre gêneros textuais. Vamos lá? Ao final desta aula, você terá conhecimentos que lhe permitirão reconhecer os diferentes gêneros textuais e suas características. Os gêneros textuais são formas definidas socialmente, ou seja, são convencionados, tá? Então, socialmente nós definimos o que é, por exemplo, uma carta. Ao abrir o envelope, portanto, nós sabemos o que esperar. Nós vamos ter lá o cabeçalho, vamos ter lá o vocativo, o conteúdo da mensagem, a despedida e a assinatura. Tudo isso é esperado porque é convencionado socialmente. Da mesma maneira, isso vai se aplicar a notícias, aos contos, a qualquer gênero textual que nós vamos entrar em contato. Vamos ver aqui esse exemplo da tirinha. Aqui na tirinha, nós vemos que o William mandou aqui uma carta para sua avó Anésia. Oi, vovó, estou com muita saudade. Não vejo a hora de ir visitá-la. Vou aí nas férias. Tchau, vó. Você é a melhor vó do mundo. Beijos. E após ler a carta do seu netinho, a avó, ao invés de uma resposta mais convencional, enviou apenas a própria carta com algumas correções. Aqui, portanto, o humor da tirinha está justamente no fato de que a carta em si, ela está estruturada como uma carta que conhecemos. Entretanto, ali nos conceitos da vó Anésia, ela não estava muito bem escrita. Então ela achou suficiente como resposta apenas propor umas correções ortográficas para o seu neto. Ou seja, a depender da intenção de quem escreve, será escolhido um gênero textual adequado. Assim, a forma e o conteúdo são combinados para melhor transmitir a mensagem de uma maneira a facilitar a interpretação do leitor. Como nós sabemos, todo texto, toda produção textual vai ter uma intenção. Então, socialmente, nós sabemos quais são os gêneros apropriados para transmitir certos tipos de conteúdo, e então nós escolhemos entre esses gêneros aquele mais apropriado para aquela mensagem que nós escolhemos. E isso também vai depender muito do contexto em que estamos. Num contexto empresarial, num contexto mais formal, nós vamos usar os meios de comunicação e os gêneros de comunicação formais. Em outros ambientes, na sua vida pessoal, muitas vezes nós vamos optar por mensagens de texto, mensagens de voz atualmente são bem utilizadas também, outras maneiras de nos comunicar. É importante notar, entretanto, que todas essas formas de comunicação, todas essas formas de produção textual, são gêneros textuais próprios, com características que são marcantes e que nós conhecemos apenas pela sua própria utilização. Então, quando abrimos um site para ler uma notícia, quando escrevemos um e-mail para o nosso chefe, quando lemos um livro do nosso escritor favorito, em todas essas outras, muitas outras opções de leitura que nós fazemos ou de escrita, sempre vamos entrar em contato com diferentes gêneros textuais que foram pensados para aquele momento, para aquele tipo adequado de comunicação. Então eu trouxe aqui um infográfico para vocês para ajudar a pensar na prática como funciona essa questão dos gêneros textuais. A depender, então, do contexto que nós estamos, do domínio social de comunicação que nos encontramos, nós vamos escolher alguns tipos textuais diferentes, que definem-se de acordo com a nossa intenção. E aqui, tipo textual vai ser definido também pela sua finalidade, o que queremos transmitir. Ou seja, se estamos no contexto cultural, literário, de produção cultural, literária e ficcional, nós vamos pensar na narração, normalmente, no tipo textual da narração, o qual engloba vários gêneros, como o conto, a lenda, o romance, a novela, a piada. Se estamos num ambiente mais formal, onde nós vamos pensar em relatar algo que ocorreu, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, nós vamos pensar em outros tipos de outros gêneros textuais, como o relato, a crônica, o diário, a carta, a notícia, o testemunho. Nós podemos pensar em outras possibilidades.
Quando pensamos em outros domínios ainda, como pensando na discussão, no debate, nós podemos pensar na argumentação, no tipo textual argumentativo, no qual engloba os gêneros dissertativo, o artigo de opinião, a resenha, entre outros. Quando vamos pensar na transmissão e construção de saberes, ou seja, quando pensamos na construção de conteúdo e na sua comunicação, nós vamos pensar no tipo textual expositivo, né? Pensando então em aulas, né, nos gêneros da aula, do seminário, palestra, artigo científico, entre outros. Por fim, quando nós estamos com a intenção de prescrever, de orientar, de passar instruções, nós vamos pensar no tipo textual prescritivo, o qual inclui os gêneros textuais do manual, da receita, do código de leis, por exemplo, de uma nação, da propaganda, entre outros. Aqui eu deixei para vocês uma dica de um vídeo, o qual aborda de maneira bem didática e ilustrativa essa questão dos gêneros textuais inseridos nos tipos e nas diversas situações sociais. Então, não deixem de clicar no link e assistir o vídeo na íntegra para saber mais um pouco sobre isso. Os gêneros textuais são estruturas particulares que se formam a partir dos diferentes tipos de texto. É por conta do gênero textual que conseguimos diferenciar um bilhete ou uma carta de amor de uma lista de compras, por exemplo. As diferentes formas de comunicação assumem um padrão chamado de gêneros textuais. Por exemplo, bilhetes, cartas, contos, listas, e-mails, crônicas, receitas culinárias, reportagens jornalísticas. É muito importante considerar o contexto, função e finalidade, porque o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Por exemplo, pense numa receita de bolo. A receita apresenta a lista dos ingredientes que você vai precisar para prepará-lo, que é um texto descritivo, mas o modo de preparo, te dizendo passo a passo o que você precisa fazer, é um texto injuntivo. Separei para vocês também aqui um exercício para a gente fazer junto. Vamos lá? Você está se preparando para enviar um e-mail para um cliente importante. No primeiro encontro com Roberto, ficou quase tudo acertado. Mas ele disse que não gosta de se comunicar por meio de aplicativos de mensagem. Então anotou o endereço de e-mail no papel e pediu para que você entrasse em contato. Como você não estava habituado a esse tipo de comunicação, decidiu estudar um pouco para não passar vergonha. Em seus estudos, você notou algo que caracteriza o e-mail como um gênero textual bem definido. Escolha entre as alternativas a seguir o que caracteriza o e-mail como um gênero textual. A. É um texto que possui uma mensagem. B. Estabelece uma comunicação entre emissor e receptor. C. É composto por frases com sentido. D. Possui um destinatário. Ou E. Possui uma estrutura padrão com partes bem definidas. Bom, como abordamos aqui na nossa aula de hoje, um gênero textual ele é padronizado socialmente, ou seja, as suas estruturas são definidas em comum acordo entre os integrantes de uma sociedade. Logo, o que define o e-mail como um gênero textual é justamente essa estrutura bem definida. Chegamos ao final de mais uma aula sobre gêneros textuais. Tem mais conteúdo para vocês disponível na plataforma, então não deixe de acessar, tá bom? Procure sempre estudar. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!